Olá, boa tarde a todos os guaibeiros, a todos que nos acompanham. Está começando o Posse de Bola, episódio de número 15. Eu e Rogério Amaral e eu. Você nos acompanha no FM 101.3, no guaiba.com.br, também pelos aplicativos móveis de preferência aí do seu celular, o seu aplicativo móvel da sua preferência. E também o episódio 15, porque está no Spotify, o episódio 15 do Guaiba Sport, ou melhor dizendo, do Posse de Bola. O episódio 15 do Posse de Bola, o Spotify é Guaiba Sport e o episódio é o Posse de Bola. Episódio 15, véspera do Campeonato Gaúcho, né? Para começar mais uma edição do nosso Campeonato Gaúcho. E Rogério Amaral, nosso convidado, não podia ser diferente, né? Acho que é autoridade para falar do Campeonato Gaúcho. Sem dúvida alguma. E por falar em autoridades, a nossa ficha técnica aqui, né, Paulo? A produção do Carlos Eduardo Torres, a mesa de áudio está o Davidson Rosa. Quem é que está na central de gravações? A central de gravações vai ser do Luciano Vargas, o nosso famoso Pepão. Muito bem. Coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Corintiano Claudinei Girotti. Mas ele também já tem as preferências clubísticas aqui pelo Rio Grande do Sul, né? Segunda vez que o diretor Claudinei está aqui comandando a Rádio Guaíba. Mas como você bem disse, uma figura importantíssima para o futebol do Rio Grande do Sul, especialmente nesse momento em que estamos aí às vésperas do início do Campeonato Gaúcho, mais uma edição do nosso Gauchão, e eu diria, uma pessoa que foi fundamental neste ano passado, onde nós tivemos a tragédia das enchentes, e isso que atingiu direta e duramente os clubes do Rio Grande do Sul, especialmente aqui em Porto Alegre, Grêmio e Internacional. E ele foi figura de ponta, de destaque, para que junto à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, Grêmio e Internacional pudessem ter os recursos advindos da CBF para que auxiliasse na recuperação dos estádios, enfim, inclusive também para quando tiveram que jogar fora do Rio Grande do Sul, no período em que tanto a Arena quanto o Beira-Rio não tinham condições de receber. O nosso guaibeiro já deve ter percebido que nós estamos falando da autoridade maior do futebol aqui no Rio Grande do Sul, que é o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, a quem nós temos a honra de receber aqui na Rádio Guaíba, Luciano Oxman. Luciano, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Muito obrigado, Rogério, obrigado, Paulo, pelo convite, pela possibilidade de a gente estar aqui mais uma vez conversando, né? Falar sobre futebol gaúcho é sempre muito bom, falar sobre o gauchão, sobre as demais divisões, é isso que nos move aí também para a gente ficar envolvido, tentando fazer sempre o melhor para os nossos clubes aqui. E vamos em frente, que a temporada é longa e complicada, mas a gente vai superar aí com esse, e os clubes gaúchos vão ter muito sucesso. O presidente pediu, chegou, né? O café sim, água, o café é água. Autoridade, né? Nossa autoridade. É o mínimo que a gente pode oferecer. Eu internamente aqui eu já estava te corneteando. Digo, vou ficar sem o cafete, mas Não, muito tá certo. Que momento, muito obrigado. Café, água e o chimarrão estão sempre prontos aqui na Guaíba. Falta o chimarrão, não vi o chimarrão aqui chimarrão ainda. É só eu pra fazer, tem um monte que toma, mas ninguém faz. O chimarrão desde a pandemia não se pode mais nem compartilhar, né? Mas roda é individual. Agora a gente tá Não, mas esse estilo aí, compartilho. Esse estilo uruguaio-argentino de ficar com uma cuia individual não vai pegar aqui no gaúcho. O gaúcho continua, né, passando a cuia de mão em mão. É isso aí. Mas antes da gente falar e esmiuçar um pouco mais sobre o Campeonato Gaúcho, que tem uma fórmula diferente em relação aos anos anteriores, não é? Eu gostaria de abordar, Paulo Nunes, claro, esse tema que foi esse ano de 2024, com essa incidência da tragédia climática que nós tivemos, que foram as enchentes e que atingiram duramente os nossos clubes, especialmente Grêmio Internacional. Não é? E tu foste, Luciano, né, uma figura preponderante junto à CBF para que a CBF tivesse a sensibilidade não apenas de destinar recursos financeiros para a dupla Grenal especialmente, mas também na questão de tabela das diversas divisões, principalmente na divisão principal, né, do Campeonato Brasileiro e das demais competições. Eu gostaria que tu falasse um pouco, né, desse trabalho que eu sei que foi árduo, foi difícil, mas foi exitoso. Muito obrigado, Rogério, pelas palavras, né? Eu acho que
Dentro da nossa atividade, a gente, como disse na minha primeira manifestação, a gente tem que trabalhar na proteção e na condução das questões que envolvem os nossos clubes. Com o advento, infelizmente, do que nos aconteceu aqui no nosso estado, especialmente aqui na nossa capital, nós começamos juntamente também com os clubes a solicitar, e imediatamente assim o fizemos, né? No primeiro momento, a suspensão dos jogos dos clubes gaúchos, naquelas 2-3 rodadas, onde era necessário para que nós pudéssemos entender o que estava passando aqui. Mesmo que alguns outros clubes fora daqui do Rio Grande do Sul não tivessem a mesma sensibilidade. Alguns tiveram, mas uns falaram até contra. Exatamente. 2 caíram. Né? Sabe que a gente fala sobre a CBF e eu quero fazer um registro aqui, porque acho importante a gente reconhecer também aqueles que nos auxiliam e auxiliou muito o futebol gaúcho. O presidente Edinaldo, mesmo quando não houve num canetaço seu a suspensão de todas as rodadas, ele sempre atendeu e sempre olhou para o futebol gaúcho. E ele buscou fazer aquele conselho técnico extraordinário, onde os clubes, por unanimidade até a página 2, né? Sim. Optaram por suspender a competição. Ali foi uma situação para se resguardar a competição, para que não houvesse nenhum tipo de percalço maior do que fosse a questão da suspensão. E posteriormente a isso, nós fizemos aí um trabalho junto à CBF no que dizia respeito às logística, especialmente da Série C e Série D, né, onde a gente sabe que os recursos são menores e as dificuldades são maiores, e nós tínhamos aqui essa dificuldade de aeroporto, essa dificuldade de sair, e a CBF foi sensível e atendeu praticamente todas as nossas solicitações no que diz respeito à logística. Bem lembrado isso, eu falei nos estádios e esqueci de mencionar a impossibilidade de utilização do aeroporto, né? Sim, isso foi uma situação que a Série C e Série D, até pela região onde os nossos clubes que costumeiramente participam dela, já tem uma dificuldade logística no que diz respeito ao aeroporto. Ficou muito mais difícil, né? E a CBF, então, nos deu mais diárias para que nossos atletas pudessem, se fosse de terrestre, pudessem ter um período de descanso maior, adequou a tabela, enfim, deu recurso para os clubes da Série C e da Série D, atendendo um pedido nosso, nos concedeu um recurso aqui para que nós pudéssemos seguir adiante a divisão de acesso. Seria o segundo intempérie que a divisão de acesso pegou na terceira rodada. Uhum. A Covid, ela estava na terceira ou quarta rodada, teve que parar. E a enchente, ela estava na terceira ou quarta rodada. E se não houvesse o apoio que a CBF concedeu a esses clubes, dificilmente eles teriam terminado a competição. E depois disso, com o Grêmio, Inter e Juventude, em razão das despesas serem maiores, né, a CBF atendeu muita situação de voo fretado do Juventude. Isso, assim, sem alarde, sem divulgação, né, toda a dificuldade que o clube tinha, muitas vezes, de voo normal. A CBF autorizou o fretamento, era mais fácil. O Grêmio e Inter já tinham os seus fretamentos feitos. E houve, por parte desses 3 clubes, uma apresentação das despesas extraordinárias, né, que tiveram que ter em razão da enchente. E a CBF analisou essas despesas, analisou isso e fez um ressarcimento de bom montante, diminuindo, né, um pouco o prejuízo e também acarinhando um pouco a gente aqui, né? A gente estava tão sofrido também, ajudou bastante aí a Grêmio, Inter, Juventude e os nossos internos e os demais que jogavam as competições de âmbito nacional.
Essa informação, talvez o Paulo Nunes tivesse, mas que o presidente Luciano Oxman fala, inclusive o auxílio para o acesso local aqui. Sim. A divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Sim. A CBF, eu fiz um pleito... Quer dizer, não era competição diretamente da CBF, como um brasileiro, Copa do Brasil, nas diferentes séries. Era daqui. Daqui. A FGF fez um pleito solicitando esse auxílio à CBF e imediatamente o presidente autorizou, claro, passou pelas situações de compliance interno da CBF e autorizou para que nós fizéssemos esse aporte nos clubes da divisão de acesso para que tivessem um reforço no seu orçamento para poder enfrentar aqueles 15, 20 dias de parada que nós tivemos que ter. Agora, deixa eu lembrar também um outro local que eu não citei que ficou debaixo d'água, né? Não totalmente, mas impediu o acesso, como nós outros aqui, né? Na sede da Rádio Guaíba do Correio do Povo, o edifício Hudson aqui na Rua Caldas Júnior, centro de Porto Alegre, ali na Ipiranga, né? Esquina com a Edivaldo Pereira Paiva, onde fica a sede da Federação Gaúcha de Futebol. Quantos dias ficaram impossibilitados de acesso ali, presidente Luciano? De acesso à sede, eu acho que 20, talvez um pouco mais. Mas de utilização do plenário do TJD, 8 meses. Nossa. Porque nós tivemos que deixar ele no concreto. Sim. Tudo que tinha lá dentro de imobiliário se perdeu. Felizmente, nós tínhamos tirado a questão dos computadores, colocamos eles num outro espaço. Mas ele, como a água entrou no primeiro andar 40 centímetros aproximadamente dentro da federação, só que o TJD, para quem não conhece, ele é no primeiro andar e ele é quase como se fosse um subsolo. Ele é no primeiro andar, ali, que seria o térreo, né? Isso. E ainda cavado, cavado para baixo, como se fosse. Então toda aquela água de 40 centímetros, enquanto ela não bateu no teto do TJD para igualar a altura de baixo para cima, ela não parou de entrar. Então ficou na parte onde ficam os auditores, ficou aproximadamente uns 2 metros de água. E aí tiramos 100 mil litros de água mais ali. Eu tive a oportunidade, acho até que o Mauro Rocha, que acompanha aqui essa entrevista do presidente, ele está sempre, né? Ele é o braço direito lá, esquerdo. Né? Meu dublê também, né? Quando a coisa enfeia, vai na frente, que os caras se confundem comigo, se a pancadaria pegar, pega em ti. Eu acho que foi tipo Saddam Hussein, né? Vai que quando eu estive depois que vocês tinham retornado ao prédio, junto contigo que eu estava, tu me mostrasse como é que estava, já sem as cadeiras, sem nada ali no plenário. É uma cena, talvez comparada a outras cenas que nós tivemos aí nas enchentes, seja pequena, seja mínima, mas mesmo assim já impacta. Impacta, claro. Impacta. Não, realmente. Nós tivemos colaboradores nossos lá que perderam as suas casas. Na primeira leva da enchente, eles tiveram que sair de barco, perderam o carro, perderam o mobiliário de casa, perderam tudo. Como é que operaram nesse tempo na federação? Remoto, todo mundo em home. Todo mundo em home. Nós, ao mesmo, no mesmo processo da pandemia. Claro, a gente teve um problema de sistema, assim, logo nos primeiros dias. Não que tivesse molhado, o nosso sistema não molhou, mas falta de luz, queda de luz, enfim, essas coisas. E depois funcionamos por home. A parte do financeiro e a parte do registro, que é o que mais importante, né? Porque aí, sem registro, os atletas não têm condição de jogo. Né? Eu fico imaginando que o presidente Luciano Oxman queira agora um período mais tranquilo, né? Eu ia fazer essa referência, porque pega um ano com pandemia e mesmo assim entrega o Campeonato Gaúcho como tinha que entregar, do jeito que deu para se entregar, que era possível, e um campeonato, e aí pega, não diretamente o Campeonato Gaúcho, porque ela acaba sendo depois, mas com os clubes gaúchos, uma gestão com a enchente que, fora os problemas que cada um teve nas suas casas, quem está nos ouvindo aí, a gente está, claro, trazendo para o âmbito esportivo, mas a gente sabe que pessoal foi muito maior o problema, mas trazendo para o âmbito esportivo também. São desafios que a gente enfrenta, né? É claro que quando tu olha para o lado e vê o que as pessoas sofreram, sem tu ver que o teu prejuízo, a tua dificuldade de fazer
uma logística para que os clubes possam jogar é infinitamente menor do que aquele prejuízo sofrido por aquelas pessoas, mas é difícil, né? A gente brinca lá, assim, normalmente a federação, eu costumo falar de todo esse meu período de federação, eu digo que dificilmente tem um dia de sol lá, né? É sempre o mau tempo pegando, né? Mas assim, tivemos essas situações, né, da pandemia, ela durou 1 ano e tanto, né? Nós entregamos o 20 e depois o 21 nós tivemos que iniciar ela com também o Campeonato Gaúcho com limitação de torcida. Aí tu tem reflexo 22 e 23, termina a gestão, daí tu começa 24, agora nós vamos recuperar. Tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem várias coisas, um monte de jogos, e aí vem a chuva, nos tira, e aí o prejuízo foi, em termos de receita para a federação, foi bem grande, e essa receita é o que nos mantém de pé, inclusive possibilitando com que as competições nossas lá profissionais sejam, por exemplo, tenham custeado a questão da arbitragem, né? Então a gente acaba com o que arrecada, a gente investe, e mesmo sem arrecadar o que precisava, a gente manteve aquele compromisso de continuar dando registro de atletas e também questão da arbitragem, porque é um auxílio indireto, mas que representa financeiramente, representa muito para os clubes, né? Sem onerar os clubes. Isso. Quando fala em queda de receita, é a receita que é repassada. Não é a receita que vai ficar para a federação. Não. É a receita do dia a dia que ela é repassada. É dali que tu orça o que tu vai arrecadar e orça o que tu vai repassar. E aí aquilo que tu vai repassar ficou no orçamento e o que tu vai arrecadar saiu, né? Aí a gente, né, com o auxílio lá da direção, do Mauro, do Cate, que é o financeiro, do Gilson, o jurídico, né, o Coronel Elvio também incansável na parte de segurança e alinhamento com os órgãos de segurança. Nós conseguimos aí fazer uma engenharia para terminar o ano cumprindo aqueles compromissos que nós tínhamos planejado. Estamos recebendo no Posse de Bola, no episódio 15, Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Vamos ver se vou acertar todo o currículo do presidente. Ó. Vou contar aqui, ó. Advogado, graduado em 1997, tá certo? Vamos ver se a pesquisa está certa. Certa resposta. Óbvio. Vamos lembrar o grande comunicador Silvio Santos. Acertamos a primeira, Rogério. Pós-graduado em Direito Desportivo pelo Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e Instituto Nacional de Ensino Jurídico. Certa resposta. Currículo do presidente Luciano Oxman, que esteve na gestão, né, de Francisco Noveleto e depois aclamado desde 2019 como presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Tomei posse, a nossa gestão tomou posse dia 7 de janeiro de 2020. A eleição foi 19 e eu tive a possibilidade de estar vice-presidente do Noveleto de 2004 a 2019. Teve uma boa experiência, né? Dá para aprender um pouquinho com o homem. Sem dúvida alguma. Aí assumiu em janeiro de 2020 e fevereiro foi atropelado pela pandemia. Conseguimos fazer um turno do Campeonato Gaúcho com normalidade. Né? Aquele turno foi vencido pelo Caxias, numa final com o Grêmio. Se vocês lembram, eram 2 grupos ainda e se fazia o primeiro turno jogando dentro do grupo, o segundo grupo contra grupo. O Caxias foi campeão. Na segunda rodada do segundo turno, nós fizemos um jogo já de portões fechados, logo depois do Grenal da Libertadores. Foi o último jogo onde teve torcida. E se vocês vão lembrar, assim, vamos rememorar, foi no dia anterior houve uma janta dos presidentes e ali o Covid pegou, espalhou, pegou bastante gente. E aí nós teve o jogo da Libertadores, que teve toda aquela discussão ainda
durante aquela quinta-feira. Porque naquele dia o Racing joga mais cedo em Avejaneda, já sem público, pela Libertadores. E o Grenal... e aí lembra que houve toda uma discussão durante todo o dia, se vai... Chegou aquele dia a se pensar, daqui a pouco, aí eu imagino que parta da Conmebol, daqui a pouco, se tirar o público daquele jogo da Arena, isso chegou a ser debatido? Chegou a ser, e havia ali, daí, vamos dizer, um brete, né? Tu tinha a situação ainda com relação à Covid e muita falta de informação sobre o que viria daquilo ali. E tu tinha uma questão aí de segurança pública, né? De órgão de segurança pública, com a quantidade de torcedores que já estavam circulando, que já haviam comprado ingresso, que já estavam próximo da arena, e como tu retira aquele pessoal de lá. Então, depois de um longo debate aí com os órgãos de segurança e com os órgãos de saúde, se optou por manter o jogo e ali foi o último. Né? A decisão final parte da Conmebol, caso. Nesse caso, parte da Conmebol. Né? Em contato, como disse, com os órgãos de segurança e de saúde. Se houvesse uma negativa desses órgãos, certamente a Conmebol teria que acolher, acatar essa parte de... E aí nós fomos chamamos os clubes na sexta, informamos eles da suspensão do campeonato por 15 dias e fizemos a rodada do fim de semana sem torcida. Aí um atleta de um dos clubes fez uma postagem no seu Instagram lá, pessoal, me chamando de irresponsável, de filho de daquela... Não lembro disso. De um dos atletas... De um dos clubes aí. De um dos clubes, me chamou de tudo, dizendo que eu tinha que parar, que eu mate todo mundo, o seu filho daquilo. E depois teve e aí teve outras, teve um clube que disse que eu estava louco, que tinha que jogar de público presente, porque eu estava tirando renda dele, também manifestou no seu Twitter oficial. E teve clube que entrou de máscara e dizendo que será que ia precisar morrer um jogador? O de máscara eu lembro. O de máscara eu lembro foi o Grêmio. Eu lembro da entrada do Grêmio. Agora eu fiquei curioso pelo atleta. Eu fiquei curioso pelo atleta e pelo clube. Eu ia perguntar. Eu vou te dizer, dificilmente ele vai voltar para cá. Saiu daqui muito controvertido, foi o Musto. O Musto. Tá, e o clube qual foi? O da renda, acho que do interior, imagino que tenha sido. Sim. Qual clube? Deixa aí. Vamos fazer a elegância do presidente. Mas o secretário-geral pode falar, o Mauro pode nos assoprar. Ele nem sabe. Cara, sabe que... eu vou te dizer, vocês são bons de pesquisa. É só pegar a tabela do Campeonato Gaúcho de 2020 e ver aquela rodada ali do dia 16 de março. Se tu olhar, tu vai conseguir identificar quem é o clube que poderia perder renda ali. Tá. E continua na primeira? Continua. Eu acho que eu imagino quem seja, mas eu não vou comentar em delicadeza porque eu não tenho certeza. Vou precisar pesquisar. O do Grêmio, por exemplo, que eu citei, eu lembro porque eu lembro do Grêmio entrando de máscara, da fala do Renato. Eu citei esses dois exemplos para tu ver que nós, enquanto diria, nós estávamos embretados também, ninguém sabia. Tu toma a decisão com base no que o governo te diz. E não pode ter ninguém. Aí, mas pode jogar. Aquela primeira partida ali. Aí um clube te diz que tu tá causando um prejuízo enorme para ele, o outro diz que tu tem que parar, e aí tu fica naquele... E no início se esperava que fosse 15, 16 dias, tudo fechado, depois ia tudo voltar normal. Ninguém imaginou que seria um ano inteiro. Ninguém tinha a noção do que vinha pela frente. Ninguém sabia. Mas antes da gente entrar no Campeonato Gaúcho, tem mais um assunto que me parece relevante e que diz respeito também a prejuízo dos clubes, especialmente para os clubes do interior do estado. Nós tivemos agora... quinta-feira, né? O jogo entre Internacional e Seleção do México, que, vamos dizer, abriu o calendário aqui do Rio Grande do Sul, né? Os campeonatos Rio, São Paulo já tinham iniciado antes. Mas o nosso calendário abriu com esse jogo. Ainda que tenha tido um jogo importante de um clube gaúcho no dia anterior, na quarta-feira, a Juventude de Boca. Sim, mas foi lá. Foi lá. Se nós pegarmos em termos de jogo no estado, sim. Foi da abertura. Mas para esse jogo foi permitida a venda de bebida alcoólica. Sim. No caso, me parece especificamente só de cerveja. Só cerveja. Sim. Tá. E esse assunto voltou
no debate, inclusive de um projeto do Gaúcho da Geral, quando deputado estadual, hoje secretário estadual. Um lapso que eu tenho, eu me esqueço o nome dele, porque ele é conhecido como Gaúcho da Geral. Não é Cristiano? Não, Eu vou pegar, e aí pra gente não cometer indelicadeza com ele. Mas eu acho que nem ele se incomoda de ser referido como Gaúcho da Geral, porque... o nome foi eleito dele, o nome político, como Gaúcho da Geral. O projeto foi dele em 2019, não é aprovado pela Assembleia Legislativa. Não foi dele. O 19 não foi dele. Não foi o 19 foi do... Não, o deputado, em 19 foi do Socella. Deputado foi do Socella? Foi. Daí foi aprovado ali aos 45 do segundo tempo do ano. Foi a última pauta da Assembleia Legislativa. Em 2019. Em 2019. 2020 era uma nova legislatura. Assumiram novos deputados e assumiu um governo novo. O projeto de lei aprovado sobre a regulamentação do consumo de bebidas alcoólicas foi para o colo do governador Eduardo Leite, que fazia, sei lá, fazia um mês, nem isso, que estava no governo, na gestão, e conversando certamente com os seus... Ele vetou o projeto. Ele vetou o projeto e ali terminou. Daí surgiram ao longo de 20 a 24... ou de 20 a 23, 22, surgiram diversos projetos. Diversos. Foram surgindo e aí houve uma... Na verdade, o governador, ele mandou devolver para a Assembleia. Sim. Para a Assembleia criar, eu não me lembro o termo, tá? Mas é tipo de uma comissão interna lá, que foi comandada pelo deputado Zucco. E viajou o Rio Grande do Sul inteiro com audiências públicas e tal, para pegar a opinião das pessoas e formar algo que desse sustentação aos projetos e desse sustentação a isso. Isso demorou bastante tempo. Então, enquanto havia essa discussão, tiveram outros projetos, enfim, e a coisa deu uma estagnada. Agora, com essa nova legislatura iniciada em janeiro de 24, aí sim, aí o deputado Cristiano... O Juliano Franczak, que é o Gaúcho da Geral. O deputado Juliano apresentou, logo em seguida da sua posse, um projeto de regulamentação, né, ou de liberação. Eu gosto de chamar de regulamentação, tá? Que eu acho que é meio semântico, mas ele, para mim, tem uma diferença bem significativa. Apresentou esse projeto, começou a ter o debate, né? Eu sei que o deputado viajou bastante, aí conversou com os nossos clubes do interior, né? E posteriormente assumiu aí a Secretaria do Esporte. Daí teve mais discussões, daí tem as emendas, tem outros projetos. A gente sabe. Mas ele defende, que era a ideia dele, de liberar, porque isso traz uma receita considerável para os clubes do interior. A Copa para os clubes do interior do estado. É importante, Rogério, tá? Sem dúvida alguma ela é importante. Mas ela traz consigo outro fator que ele é fundamental, né? Que é a taxa de ocupação. O que eu quero te dizer com isso? Não é que o torcedor do interior ele vá ao jogo para tomar cerveja. Sim. Tá? Mas a cerveja ela é uma situação que faz o cara ir ali sentar. Ele não vai se embebedar. Sim. Dificilmente em jogos, especialmente no interior, o cara vai se embebedar, vai se empedrar. Ainda mais com cerveja, né? Vai aumentar a fila do banheiro. Isso né? Então, assim, atualmente a Copa ela já ainda sem a cerveja, ela já tem uma participação significativa. Mas a cerveja ela traz outras parcerias para os clubes em termos de patrocínio, Sim, claro. Porque aí a Copa passa a ser concedida pela empresa, pela marca, enfim, traz outras questões. Mas eu acho que esse não pode ser o balizador dessa discussão sobre a regulamentação. Eu acho que o fator balizador é qual o cenário de equipamentos, qual o cenário de legislação, o que nós tínhamos lá em 2008 que dava proteção dentro dos estádios, o que evoluiu, o que os estádios têm de diferença, enfim. O próprio comportamento do torcedor de 2008 para cá, né? Difícil, esses dados, assim, se diminuiu
o número de incidentes, se aumentou o número de incidentes, enfim, tem incidentes sem cerveja e a cerveja vai potencializar a agressividade do torcedor. Né? A agressividade do torcedor, a gente sabe, primeiro é um pouco da natureza de cada um. Né? O segundo é por disputa de poder dentro da própria arquibancada. E o terceiro está intimamente ligado ao resultado de campo. Com cerveja ou sem cerveja, para mim são esses fatores. E a construção, Rogério, só para eu concluir, a construção disso ela não pode deixar de ouvir e de entender aquele pessoal que vai acabar na ponta da operação sendo atingido, que são os órgãos de segurança. Não pode simplesmente pegar o seguinte, hoje tem biometria, tem reconhecimento facial, tem câmera, tem não sei o quê, vamos fazer aqui, libera e joga a bomba no colo da Brigada Militar, por exemplo, sem ouvir a Brigada Militar e sem entender quais são os seus pontos favoráveis e desfavoráveis a isso. Então, eu acho que, além da apresentação do projeto, não precisa ser através de audiência pública, nada. Senta numa mesa, vamos entender aqui, nós queremos trabalhar em conjunto. Não é um contra o outro. Sim. Essa situação é para nós. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Bom, eu tenho uma ideia a respeito disso, uma convicção de que se continuar a legislação assim, com essa proibição, tem que aumentar o raio em torno dos estádios, porque vamos pegar o exemplo de Porto Alegre. Na arena, junto da arena praticamente. Sim. Tá, que estão os bares. Isso que a Brigada Militar e o Ministério Público, para esse ano no final de 24 e agora para 25, eles já conseguiram liberar um pouquinho aquela rua de acesso ali para a rampa principal da arena, acho que tinham vários ambulantes, não são os bares, onde ficavam vários ambulantes, que dificultava até o trânsito ali. Eles foram realocados para todos. Mas os bares continuam continuam vendendo, continuam fazendo churrasco. No Beira-Rio a mesma coisa, é só atravessar a Avenida Padre Cacique. No interior também. E a mesma coisa no interior. Então, se não mudar a legislação, continuar com essa proibição, tem que fazer o seguinte, para não ter hipocrisia, no meu entendimento. A expressão é minha. Tem que botar bafômetro na entrada do campo. Tem que botar bafômetro, porque se a questão é que o torcedor vai beber, vai entrar borracho e com isso vai criar uma situação de dificuldade em termos, né, de confusões, de brigas e tal, então ele não pode estar. Ou tu faz o seguinte, vai beber só em casa. Não? Tem um raio de 10 quilômetros no campo que não se vende cerveja. Aí tu acaba prejudicando uma atividade todo um segmento ali, né? Constituída de bares, de coisas que tem. Tu sabe que... Vai dar mais trabalho para a Brigada Militar, para os órgãos de segurança? Talvez. Talvez. Se colocar o bafômetro, sem dúvida alguma. Mas não tem público no aí estádio. Houve uma discussão certa vez, até estava um repórter paulista, que ele é bem controverso, assim, Mauro, acho que ele era da ESPN, depois saiu. Bom, enfim. Não é o Mauro Betti, um comentarista? Não. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. E foi na Assembleia lá, aberta a todos, e se levantou a questão do motorista, o trânsito. O cara vai pro estádio, vai beber, vai sair bêbado. Cara, não é jogar bomba para a IPTC, mas a gente sabe que tem mecanismos que a IPTC pode fazer e que o torcedor ele vai se adaptar, assim como ele busca se adaptar quando surgiu a lei seca. Surgiu a lei seca, ninguém disse, agora eu não bebo mais, não posso sair, não posso ir. Bom, instituiu ou o transporte público ou se instituiu o motorista da rodada. Bom, hoje eu vou para o estádio, eu não vou tomar nada, que eu vou levar o Rogério, vou levar o Paulo, vou levar o Mauro, vou levar... E vai ser isso, e vai se adaptar a isso. Eu não tenho a menor dúvida de que vai se adaptar. Claro que vão surgir episódios que talvez, no primeiro... A lei do cinto de segurança foi assim, a lei seca foi assim. Então, por isso que eu acho assim, a gente
pegar um cenário e dizer o seguinte, não dá para botar porque vai dar briga ou que vai aumentar, acho que não é assim. Tem que botar as partes, especialmente aqueles que detêm o know-how de segurança, e perguntar para eles o seguinte, tá, como é que a gente aprova isso aqui? Como é que a gente regulamenta a cerveja? Não tem que inventar, Rogério, graduação alcoólica. Não tem que inventar se pode vinho, se não pode, se pode aquilo. Cara, porque isso não é consumido em estádio, vamos combinar. A parte de tomar uísque, que nem tinha lá na década de 70, 80, isso aí já passou, cara. Não tem. O cara vai pro... Amigão, tu quer tomar uísque, vai tomar em casa. Não é no campo. Claro. No campo tu vai permitir o cara tomar uma cervejinha, porque a cervejinha... ela faz parte um pouco desse contexto. E aí é uma das coisas que eu defendo. Eu quando fui procurado por alguns deputados, eu sempre usei o termo regulamentação e não liberação. Sim. Porque tu tem que regulamentar como é que vai ser esse consumo. É favorável, então? Sim, sem dúvida. A liberação, ela te diz o seguinte, tu pode fazer o que tu quiser, toma o que tu quiser, sim, até aquele... Entendeu? Eu acho que tem que ser a questão da regulamentação, não tem que fazer em graduação alcoólica. Tem que dizer o seguinte, permitir o consumo de cerveja. Cerveja, pronto, entendeu? Deixa, nós fizemos uma audiência pública virtual, só para terminar esse assunto. E lá pelas tantas, o debate está ferrenho, porque é um tema controverso. E aí se fala na graduação, e se fala nisso, se fala naquilo e tal. Daqui a pouco um senhor lá levanta a mão, ninguém sabia quem ele era. Tudo bem, meu nome é fulano de tal, eu sou representante da Associação Brasileira, né, dos produtores de cachaça. E essa graduação alcoólica aí, os meus associados vão ficar fora da regulamentação, da liberação do consumo de bebida alcoólica dentro do estádio. Por que vocês estão fazendo essa graduação? Tem que liberar sem graduação, porque daí os meus associados vão poder vender cachaça dentro do campo. Cara, não é o sentido, né? Mas enfim. Se bem que essa questão da cerveja é do popular, né? Porque as principais competições de esporte do mundo são patrocinadas por cervejas, né? Se pegar Libertadores da América, por exemplo, para cá, tem um patrocínio de uma cerveja. Cervejaria. A Champions. A Liga dos Campeões é outra. A Copa do Mundo também. Uma outra coisa, assim, que eu... Aqui nós tivemos liberação na Copa do Mundo do Brasil. 2014. Uma outra coisa que eu defendo nesses projetos de lei, como eu disse, além do debate a necessidade desses atores que vão buscar um benefício. Não é o torcedor, mas o clube vai ter um benefício, porque vai ter o patrocinador de novo que vai vir e tal. Tem que conversar com a brigada, tem que conversar com o Ministério Público, com a Polícia Civil e dizer o seguinte, vamos ver uma contrapartida para você. Não é um cala-boca, entendeu? Sim. Mas é o seguinte, eu estou te dando mais trabalho. Vamos imaginar assim. Ao longo do ano eu vou te equipar durante o ano um determinado valor. Não pode ter doação em dinheiro, mas pode ter doação de equipamento, e a federação já fez isso e faz isso ainda, né? Para equipar ainda mais o que precisa dessas, não para usar no jogo. O jogo é uma vez por semana, 2 vezes por semana. Mas o dia a dia? Mas o dia a dia. Às vezes eu preciso de drone, não tem. Às vezes eu preciso... eu vou dizer, a federação já doou telefone de cabeça, assim, só o fone, porque não tinha 15 telefones, por exemplo. Então ele tem dificuldade. Então acho que também tem que ter... E de novo, não é uma situação assim, libera que eu vou te dar tal coisa. Não é, mas é também uma contrapartida, e até para que o futebol retribua para a sociedade alguma coisa que diretamente útil, claro, entendeu? Sem dúvida. Vamos passar para a pauleira do Campeonato Gaúcho? Vamos lá, porque o nosso falar só de 2020, presidente Luciano Oxman, convidado para falar sobre o Campeonato Gaúcho também. Nós temos 20 minutos de programa agora para a reta final, então vamos ao Campeonato Gaúcho. Novo regulamento, presidente, também, porque pega o calendário da metade do ano que para em função do novo Mundial de Clubes que vai se ter de 4 em 4 anos. Quão difícil foi fazer toda essa operação de encaixar o Campeonato Gaúcho nessas datas junto com a CBF para poder acontecer os estaduais? Sim. Nós já vínhamos imaginando a dificuldade que seria o calendário de 2025, já ali desde setembro, outubro, em razão do Super Mundial, né? E havia uma situação ainda de não parar a competição nacional, por exemplo,
em razão de ter 4 equipes. E uma das coisas que se dizia, e a gente, vou falar, a Federação Gaúcha até defendeu, foi o seguinte: na hora de parar aqui, porque os meus estavam ilhados aqui, debaixo d'água, não se parou quando, né? Enfim, essa é uma outra, é uma outra questão. Mas é ponderável. Então nós já vínhamos pensando em alternativas, mas eu imaginava verdadeiramente que as datas iniciais a data inicial que a CBF daria para os estaduais seria o dia 15. Que aí tu tem uma possibilidade maior de organizar. Quando surgiu a informação de que seria dia 8, aí as federações foram à CBF, conversaram, ponderaram, nós conseguimos ainda ganhar um tempinho para botar o dia 11, eu acho que era o início. Bom, a partir dali começamos a trabalhar e começaram a surgir algumas ideias internas nossas lá, que a gente já vinha trabalhando. E essa questão dos 3 grupos já é o que a gente já pensa há muito tempo. Mas nós tínhamos eu tinha uma impressão de que dificilmente os clubes do interior iriam aceitar. Né? Porque diferente de Rio e São Paulo, onde tem 4 equipes que aparentemente se equiparam, aqui a gente tem 3 na Série A, mas a gente tem que saber que Juventude está um pouquinho, em termos de orçamento, está abaixo da dupla Grenal, né? Mas aí seguimos, começamos a ouvir as partes, reunimos com a direção, primeiro da federação, através da direção, como já citei aqui, o Mauro, Ducati, o Gilson, eu, especialmente, nós 4, sentamos e surgiu uma possibilidade: se nós fizermos assim, dá para fazer, né? Tá, mas assim não dá para ter os clássicos. Como é que nós vamos fazer para garantir os clássicos? Aí foi cada um para sua casa lá para pensar como fazer. São 3 clássicos esse ano. O Ducati é bom de matemática, né? Financeiro, contador. E ele trouxe essa ideia, né, de manutenção dos clássicos. Eu digo, agora eu me sinto confortável de propor para os 9 do interior, tira Grêmio, Inter e Juventude, para propor aos 9 do interior esse formato. Sim. De 3 grupos, e nós discutimos com eles, passamos a situação da vaga da Copa do Brasil, passamos a situação do quadrangular de permanência ali, do quadrangular do 9º ao 12º, e eles entenderam que seria viável. Seria interessante, até mesmo porque eles se manteriam em atividade num período maior. Aí, tu tira aquele período ali de 3, 4 datas que é curto. A gente fala, tirou 3, 4 datas, mas é uma semana, porque é segunda, domingo, quarta, e mantém eles até mais tempo jogando para que o torcedor contribua mais, enfim. E aí nós fizemos essa conversa com os clubes do interior. Eles entenderam viável para eles, em termos inclusive de classificação, e aí levamos para o conselho técnico e definimos essa, e corremos, e aí eu vou te falar, a data do dia 22, a federação, num primeiro momento, assim, por uma segurança, nós queríamos o dia 18. Sim. Tá? E te digo segurança por quê? Porque nós, começando dia 22, nós não temos aquelas... Sim, a folga, né? Não tem uma data uma carta na manga aqui, se... algum problema... Deus livre, né? Então nós vamos seguir, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo. Esse ano vai dar 100%. São 3 grupos... 3 grupos de 4 clubes, onde não joga diretamente no grupo, mas joga contra dos 2 grupos. Dos 2 grupos. E aí nós fizemos um sorteio. O que nós fizemos? São 3 grupos, os cabeças de chave Grêmio, Inter e Juventude. Nós dividimos os outros 9 em 3 blocos de 3 clubes. Mas para garantir, por exemplo, o Caju, o Caxias não estaria no grupo do Juventude. Então ele foi quase que direcionado. Mas tem não que ser poderia, assim, né? Para garantir... Claro. Cara, assim, isso nos gerou uma dificuldade imensa de fazer a tabela. Imensa. Eu até disse que nós temos um conselho, eu falei, o conselho foi sexta, até quarta a tabela está pronta. E a tabela não fechava. Por que não fechava? Porque tu tem que calcular, a gente procura calcular
distância viajada, mando de campo, não pode jogar Grêmio e Inter no mesmo dia, não pode jogar Caxias e Juventude no mesmo dia, não pode jogar Brasil e Pelotas, tu não pode jogar Grêmio e São José no mesmo dia, por incrível que pareça. Na mesma cidade, né? Sim. Porque nós vamos ter, né, na abertura agora, Grêmio Internacional jogando no mesmo dia. No mesmo dia, só que em cidades diferentes. Claro, não pode botar eles a jogar em Porto Alegre, entende? Então isso nos causou uma dificuldade imensa, mas felizmente nós conseguimos fechar a tabela. Ela, em termos de quilometragem, ela é equilibrada, em termos de confronto, ela é equilibrada. E agora é com os clubes. Ontem eu estava falando com um conhecido e ele disse, vocês fizeram um campeonato lá que vai ser uma carnificina desde o primeiro dia, né? Desde a primeira rodada, porque a classificatória diminui, né? Diminui e assim, tu classifica o campeão de cada grupo. Uhum. E mais o melhor segundo. Sim. Isso se tu der uma tropicada em 2 rodadas, tu já balança para classificar entre as semifinalistas. Não teremos quartas de final, né? Não. Semifinais direto. Não. Até houve um outro dirigente que, recentemente, falando, eu gostei da forma, gostei de tudo, mas acho que vocês poderiam ter feito uma quarta de final, uma semifinal em jogo único, para classificar daí 2 de cada grupo. Sim. E os melhores terceiros. É uma possibilidade, mas a gente preferiu, nesse momento, tu privilegiar as 2 semifinais de ida e volta e fazer essa questão também dos dois matas para definir uma vaga de Copa do Brasil e esse quadrangular, porque daí os clubes permaneceriam mais tempo jogando. O aceite desse regulamento foi unânime dos clubes? Sim. Porque nós vamos ter, na fase classificatória, são 3 rodadas a menos. São 3 rodadas a menos. Nós tínhamos 12 num único grupo. Seriam 11 jogos. Então agora vamos ter 8 jogos, porque são 2 grupos, vamos dizer. Um grupo vai jogar contra 8 equipes. 4 de cada grupo. Então, 4 em casa, 4 fora. Mas em contrapartida tem um equilíbrio técnico na semifinal. Sim, exatamente. Com 2 jogos, ida e volta. Agora, vai ser legal, Rogério. Não, sim. Eu acho que em termos de competitividade, em termos de... Tu não pode brincar, porque com 11 rodadas, dava até tempo, 11 classificando 8, tu conseguia dar uma patinada e buscar uma recuperação ao longo da competição, né? Com 8 rodadas, classificando o campeão de cada grupo, é muito difícil. Ou tu te dedica, amigão. Desde o início, ou vai ter problema. Mas presidente Luciano Oxman falou anteriormente que já pensava há mais tempo em fazer essa mudança, que não veio por conta dessa paralisação no meio do ano, do supercampeonato mundial aí de clubes. Tá? Por que era essa ideia? Justamente para tornar mais competitivo, tornar mais atrativo o campeonato? O que foi? Não, eu acho que justamente para tu ter essa competitividade mais acirrada um pouco. Né? Se tu faz 2 grupos e faz joga o grupo primeiro grupo contra dentro do grupo, depois o grupo fora, como era. Um primeiro turno fica muito rápido, são 5 jogos, né? Não tem data para tu fazer a ida e volta para fazer os 22. E eu acho que dessa forma, assim, tu consegue dar mais competitividade do primeiro ao último jogo. Tu tem que te dedicar, vamos dizer assim, de uma forma mais séria, mais firme, desde a primeira rodada. Provavelmente a gente não veja aqui no Campeonato Gaúcho que nós estamos assistindo no início do Paulista e do Carioca, principalmente, né? Que são equipes só sub-20 que estão jogando. Isso... Cada federação teve a sua ideia. Eu acho que essa situação de sub-20 ela é complexa. Eu acho que isso pega São Paulo e pega Rio. Acho que aqui dificilmente vai pegar pela característica dos nossos clubes. Mas eu faço uma reflexão, Rogério, que é assim, se fala em calendário, se fala em dificuldade
de treinamento, e aí se faz uma pré-temporada fora do Brasil. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, falou sobre isso. E com clássico regional. Eu acho que semana que vem vai ter Atlético e Cruzeiro. Por que tu não faz... Aí tu faz... Naquela mesma data, tu bota um Atlético Cruzeiro dentro do Campeonato Mineiro, Deus o livre. São Paulo tem 3 rodadas do Paulista que ele vai acavalar em uma semana para jogar, porque está nos Estados Unidos também. Cada clube tem o seu planejamento. Eu só acho que não me venha falar de... porque eu preciso treinar. Mas tu jogar um jogo da Florida Cup, um clássico, ele é diferente do que tu jogar um clássico no estadual, porque tu vai ter a torcida... Né? Cara, pra mim, clássico é clássico. Cara. Ou tu acha que eles vão querer perder lá na Florida Cup pra vir pra cá e a torcida criticar? Não vão. Presidente, nós temos 3 minutos ainda. Eu quero falar de uma questão que, se for uma engenharia fazer o campeonato esse ano, qual o tamanho da engenharia para botar o VAR em todos os jogos? Imensa. Imensa. O custo, VAR. O VAR, em alguns estádios de engenharia mesmo, né? Muita, o custo financeiro vai dar mais de 3 milhões. É da federação? Sim, da federação. Só da federação? Só. Nós buscamos montar uma engenharia financeira ali, através da arrecadação que a gente tem, e buscar isso. Nós vamos, ao longo da competição, ter que fazer uma forcinha para buscar. Né? E os clubes também entenderam bem a ideia. O departamento de competições da federação, desde setembro, quando nós iniciamos o processo de Campeonato Gaúcho, eles estão fazendo essas vistorias e já analisando as cabines, onde vão montar, o que é necessário fazer, a plataforma que tem que colocar. Eu acho que essa semana... teve uns 2 dias antes que eu acho que o Voaden já foi visitar alguns estádios para verificar a situação da sala do VAR, e agora antes do campeonato ele vai também. Mas como eu disse, o departamento de competições da federação diariamente vem vendo isso, e nós já estamos praticamente começando a parte de adesivagem das salas. Alguns estádios mais acanhados, o torcedor vai acabar tendo uma plataforma no meio da arquibancada. Já aconteceu Guarani e Juventude em 24, mas é uma novidade. Eu acho que o campeonato ganha em visibilidade, ganha em tamanho, né? Tu dizer que o teu campeonato tem VAR, então foi um investimento grande que nós tivemos que fazer. Importante. Mas que eu acho que vale. E os estádios já estão todos homologados, né? Desde a pré-temporada, e nós homologamos o nosso quadro de árbitros aqui, que não tinham habilitação para o VAR, nós habilitamos também durante a pré-temporada. Temos mais um tempinho? 3 minutos de acréscimo. 3 minutos de acréscimo. Eu quero perguntar para o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, se o projeto Octa de um lado e o projeto não Octa de outro lado vai requerer uma atenção maior. Não. Sabe que não, Rogério. Verdadeiramente não. Porque não cumpre a federação ter por cautela interesses individuais. A gente busca a competição como um todo. Eu acho que o campeonato, valendo Octa, não valendo Octa, valendo um título inédito para as equipes do interior aí, tirando o Guarani, Caxias e Juventude, que já ganharam, os outros estão querendo buscar. Nos últimos 5 anos, 4 anos, o Brasil, a gente tem o Brasil campeão da primeira temporada lá em 1918, 19. 19 ele tem uma taça de campeão. Vamos falar bem, né, presidente? Nós vamos na primeira rodada para Pelotas, então vamos deixar a Serra. Pelotas e Bagé, né? Pelotas e Bagé, né? Então, a gente não vê isso. Eu vejo o interior forte, eu vejo as rádios, né? É lógico que a gente ouve, ninguém é surdo, né? A gente ouve essa coisa.
A gente vê movimento de torcedor, a gente vê, mas assim, se fala nisso e não se fala nos do interior que vem beliscando tempo a tempo, e como a gente disse agora há pouco aqui, o campeonato passa assim. Quando tu beliscou, daqui a pouco tu não tá nem na semifinal. Então as direções de Grêmio Internacional que se comportem. Elas e as outras 10, né? Que a gente faz a gente faz o máximo lá para que as coisas ocorram da melhor maneira, para que não haja reclamação, que ninguém veja pelo em ovo. Eu tenho, sinceramente, Rogério e Paulo, o meu tempo ele é caro. Caro, que eu quero te dizer, caro para mim, né? Eu gosto de ter tempo para mim, né? Se fosse para fazer o que esse pessoal às vezes diz nas rádios aí, eu não estaria lá, não estaria na federação lá, me expondo com os meus colegas aí, né? Então, o folclore faz isso, né? É bom também, é legal, mas assim, não partindo para o lado pessoal e colocando em xeque a idoneidade, a conduta ética e moral de ninguém, tá tudo certo. Claro. Por falar em tempo caro e usando a expressão caro com outro sentido, né? Um sentido adjetivo, por gentileza transmita um abraço meu, um abraço nosso, para uma pessoa que é muito cara para nós, que é muito querida de todos nós, e que eu posso te dizer que os programas esportivos têm sentido falta, né, da participação e da presença dele, que é o teu pai, grande Zélio Oxman, o nosso querido, o nosso caro Zelinho. Muito obrigado, Rogério. É sempre bom, assim, para a gente ouvir esse tipo de manifestação que vocês da imprensa fazem com relação ao meu pai, mas também aumenta a nossa responsabilidade, né, de respeitar esse legado humano e pessoal que ele tem deixado. Tá aí conosco ainda, tá meio se arrastando um pouquinho, velho, mas tá lá firme e forte, faz das suas ainda. Mas muito obrigado, será dado o abraço como sempre, e tu pode ter certeza de que ele sente falta também desses momentos com vocês aí. Presidente Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, obrigado pela participação conosco aqui no Posse de Bola da Rádio Guaíba. Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de a gente conversar, sempre bom, e torcedor que vá ao estádio, que compareça, que apoie, o torcedor do interior, fundamentalmente, que apoie seu clube, que apoie o clube da sua comunidade, né? A gente sabe da bipolaridade que há aqui, né? E não precisa deixar de torcer para um ou outro, mas que apoie o seu do interior também, porque não cobre só da direção lá, não cobre só da federação. Apoie, vai lá, contribua, se associe. É mais barato um ano de associação num clube do interior do que uma viagem para assistir um jogo em Porto Alegre. Isso aí tu pode ter certeza. Então que as coisas ocorram da melhor maneira possível para nós todos ao longo do ano, no Campeonato Gaúcho e nas demais competições. Um grande 2025, presidente Luciano Oxman. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos enviaram a sua audiência até aqui. Posse de Bola próxima semana ou a qualquer momento no Spotify, Rogério Amaral. Esse é o episódio 15, hein? Tchau!